Bom dia. Poxa, depois de toda essa vivência aí, fica difícil a gente falar em ambiente. Porque esse é o ambiente perfeito, o ambiente ideal, o ambiente que a gente quer para nossas vidas, para nossas casas, para nossas empresas. Mas não é sempre assim, né? Só um pouquinho. Bueno, eu sou Isnar Amaral, sou consultor ambiental. Minha formação vem da área da engenharia civil, gestão ambiental, e tenho pós-graduação em qualidade do ambiente, mas não é isso que interessa. Apenas para definir qual o ambiente que faz diferença na nossa vida, eu criei um conceito, o conceito ambiente básico. Ambiente básico, então, é o ambiente onde a gente está, na nossa casa, principalmente, no nosso local de trabalho. Então, esse é o ambiente que realmente faz diferença na nossa vida. O meio ambiente é muito amplo, né? O meio ambiente é muito amplo. Considerando, então, que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, a Revolução Neolítica, o homem passou a viver em comunidade. Começou a cultivar seus alimentos, criar animais para consumo, enfim. A partir do momento que ele começou a viver em comunidade, começaram os impactos ambientais. E, mais recentemente, com a invenção da eletricidade, surgiram, então, mais impactos ambientais no nosso ambiente, na nossa casa, principalmente, no nosso local de trabalho, a partir de radiações que ocorrem a partir de correntes elétricas, campos eletromagnéticos. Os cientistas estimam que, nos últimos 30 anos, essas radiações aumentaram 250 mil vezes nos nossos ambientes, inclusive esse que a gente está agora. Se elas fossem visíveis, a gente não conseguiria enxergar um ao outro. É uma poluição bastante violenta. Mas a gente não enxerga essas radiações. Então, a gente simplesmente acha que isso não existe. Bueno, estatísticas, só um pouquinho que vai aparecer na tela aqui, mas vamos continuar. A palestra, cuidado, eu sou o meu ambiente ou você é o seu ambiente. Por que isso? Porque a gente acaba entrando em ressonância com o nosso ambiente. Dá para ver isso que aconteceu agora. Todo mundo entrou em ressonância, todo mundo vibrando, todo mundo na mesma frequência. Mas isso acontece também de outra forma, de uma forma ruim para a nossa saúde, muitas vezes. Se o nosso ambiente não está em equilíbrio, se o nosso ambiente tem radiações e emissões de forma nociva, a gente acaba entrando em ressonância com ele, e isso acaba... Mas eu preciso ir aqui? Tá. A gente acaba entrando em ressonância, então, com esse ambiente. Eu não estou conseguindo me achar aqui, só um pouquinho. Como é que funciona? Onde é que eu troco? Para lá? Ok, muito obrigado. 25% das doenças registradas em todo o mundo são causadas por fatores ambientais não evitáveis. Isso é a Organização Mundial da Saúde. Ainda a Organização Mundial da Saúde diz que uma série de doenças graves são causadas por ambientes não saudáveis. Está ligado ao ambiente também. E um outro fator muito interessante, que é o nosso maior medo hoje, 80% dos casos de câncer estão relacionados ao meio ambiente. E isso é dado coletado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Considerando estilo de vida, e aí entra alimentação e radiações. Pois bem, e a gente não dá bola para isso. A gente tem o nosso ambiente, a gente considera tudo, paredes, aparência, tela, cerca, alarmes, enfim, e não considera aquilo que a gente não vê, que é o que realmente faz a diferença. Bueno, de que forma esse ambiente interfere na nossa vida? Como isso funciona?
nós temos que entender que tudo é um sistema, e a gente está inserido nesse sistema. Tudo faz parte de tudo, tudo interfere em tudo. Vamos fazer então uma viagem do macroambiente para o microambiente, rapidinho, para a gente entender como isso funciona. Vamos considerar o universo infinito. Dentro desse universo nós temos a nossa Via Láctea, nossa galáxia. Dentro dessa Via Láctea nós temos o nosso sistema solar, e dentro do sistema solar nós temos o planeta Terra. Dentro do planeta Terra nós temos os ecossistemas, que são formados por comunidade e por população. Essa população de qualquer espécie, vamos considerar aqui o homem. O homem, o organismo, é formado por sistemas. E esses sistemas, sistema nervoso, sistema sanguíneo, enfim, todos os sistemas do corpo, formados por órgãos, por tecido, por células, por orgânulos, por moléculas e por átomo. Então nós fazemos uma viagem do macroambiente para o microambiente. O microambiente é o átomo. E nós sabemos que o átomo é formado de quê? Partículas, ondas, enfim, por energia. Considerando então, fazendo um silogismo, o homem é energia, é formado por átomo. Tudo que existe é formado por átomo. Então, em resumo, tudo é a mesma coisa. Tudo são formados por átomos. A combinação de átomos forma os materiais. O homem, então, é elétrico. Isso a gente consegue provar por quê? Porque nós nos alimentamos de eletricidade. O simples fato de respirar, inalar esse gás que está aí dentro, que é o único gás que nos mantém vivo, é uma troca de energia. No momento que a gente inala esse gás que está aqui, que é o único que nos mantém vivo, se não tivesse gás, quantos minutos a gente consegue ficar vivo? Pois é, quando a gente inala, o nosso sistema sanguíneo linfático extrai desse ar, desse gás, a carga elétrica necessária para manter a vida e espere um outro gás já sem essa característica. O nosso corpo, então, consome essa energia e transforma em energia térmica, que nos mantém aquecido, e trabalho. Toda atividade, qualquer movimento, tudo isso é trabalho. Bueno, de que forma, então, a gente interfere com o meio? Como isso acontece? O nosso meio é isso que está aqui, é o ar. Ele é formado também por moléculas, que é formado por átomos. Tudo é a mesma coisa. Então, existe a possibilidade de combinação entre o ambiente e o nosso corpo. De que forma a gente faz essa combinação? A gente faz a leitura do que está nesse ambiente através dos nossos sentidos. Os nossos sentidos captam todas as informações que estão nesse ambiente e através dos neurotransmissores levam para o cérebro. Tudo é processado. Esse ambiente, então, interfere sim na nossa vida, na nossa saúde. Como está esse ambiente? Isso que a gente não vê. A gente não está enxergando aqui. Né? O que determina esse ambiente? Como eu sei se esse ambiente está bom, se não está bom? De que forma eu analiso? Através dos fatores ambientais. E o que mantém a energia nesse ambiente? É a cadeia alimentar, que leva a energia a partir do Sol. O Sol coloca os fótons na Terra, os vegetais clorofilados transformam pela fotossíntese em energia química, e todo o sistema da cadeia alimentar mantém a vida no planeta, circulando então essa energia. Eu determino a qualidade desse ambiente através dos fatores ambientais. Se existir então um desequilíbrio, olha o que acontece. Nós temos uma doença. O nosso sistema corpo, se tiver um órgão em desequilíbrio, nós temos uma doença. Porque nós somos um sistema. Vamos fazer um comparativo, para quem não entendeu o que é sistema. Um telefone celular é um sistema. Ele tem uma determinada função. Ele é formado por sistemas menores, que são só as peças eletrônicas. Cada peça tem uma função. Se uma delas tiver com problema, está em desequilíbrio, o sistema todo é prejudicado. O telefone pode não funcionar. E assim é o nosso corpo. Se alguma peça ou algum órgão estiver em desequilíbrio, todo o sistema corpo é prejudicado. Isso é uma doença, que normalmente aparece através de sintomas. E esse sintoma é uma luzinha que acende no painel. O que a gente faz? Desliga a luzinha ou vai procurar a causa que acendeu a luzinha? Muitas vezes a gente só desliga a luzinha, né? Bom, se uma doença é um desequilíbrio, alguma coisa causou esse desequilíbrio. O que a gente faz? Faz um tratamento. E o que a gente faz para curar esse desequilíbrio? Toma um remédio. E o remédio o que é? É uma carga química, é uma carga elétrica. Nós estamos de novo consumindo eletricidade para equilibrar esse sistema que está em desequilíbrio. Ok, se faz então uma pesquisa da doença, do desequilíbrio e a causa, tudo resolvido. Está tranquilo, foi eliminada a causa que causou esse desequilíbrio, que causou a doença, está tudo resolvido na nossa vida, na nossa saúde. Não é bem assim.
tem alguma coisa que motivou essa causa. De onde que veio? O que gerou essa causa? E aí tem os fatos geradores, que pode ser interno, emocional, hereditário, genético, enfim, e os fatos geradores externos. E aí é que está o problema. Então, se a gente faz todo um tratamento e não considera o fato gerador externo, é similar a você lavar seu carro, encerar, para fazer um reaperto e tal, e voltar a andar na mesma estrada esburacada que estava antes. Quer dizer, em algum momento vai estar tudo como estava antes, tudo igual. Não foi eliminado o fato gerador. Um dos problemas bastante graves que nós temos hoje, o câncer, com base nas análises que eu faço nas casas, que eu já fiz em muitas casas, centenas de casas, 95% dos casos de câncer, já me chama quando a pessoa já está com câncer, 95% dos casos de câncer tem problema ambiental, um fato gerador interno. Normalmente está lá embaixo da cama. Não embaixo da cama propriamente, mas emitido debaixo da cama, do solo, do subsolo. Ou, enfim, outros fatores. Mas sempre, 95% dos casos tem um fato externo gerador. Isso linka doença ambiente. Está ali, a Organização Mundial da Saúde já disse, né, que existe essa correlação. Então, o correto, o que seria? Ter a doença, depois procurar a causa? Ou fazer uma precaução, uma análise nesse ambiente, para ver se não tem esse fato gerador. Né? O ideal seria isso. Nivelar a estrada para depois ver se a gente consegue ganhar a corrida, senão não vai. Primeiro elimina os buracos. Dessa forma, então, que deveria acontecer, mas não é assim que faz, né? A gente sempre está correndo atrás do prejuízo. Faz precaução, faz exame, faz tudo uma vez por ano, mas não observa o ambiente. Por quê? Porque o ambiente a gente não vê, não enxerga. Em princípio, então, parece que está tudo normal, tudo ok. Os fatores ambientais que determinam como está esse ambiente, qualidade da água, qualidade do ar, temperatura, esses fatores ambientais a gente consegue ver, consegue observar, e são várias áreas de conhecimento, mas tem um fator ambiental que também ninguém presta muita atenção, que são as radiações e as energias sutis. E é essa a minha área de trabalho. Aquilo que está oculto no ambiente é o que a gente investiga. Tá? E para fins de estudo, para fim de análise, para fim de pesquisa, para fim de levantamento nos ambientes, eu subdividi essas radiações e energias sutis em 12 itens diferentes para fazer, então, a análise e as devidas correções. São as energias cósmicas, geomagnéticas, enfim. As cósmicas, a gente sabe como lidar com elas, basicamente a nossa energia do Sol, a radiação solar. As geomagnéticas, nós aí já podemos ter um problema. Tem muitas casas que eu vou fazer uma análise, chega lá, numa peça da casa, chega na sala, a bússola indica para cá. Chega num quarto, a bússola indica para o outro lado. Vai na outra peça, está indicando outra direção. Poxa, ali já tem uma desorientação magnética dentro da casa, dentro desse ambiente. Já vamos ter problema. Já tem um problema de saúde ali, em algum momento. Por que acontece isso? Se o norte é sempre para o mesmo lado. Porque hoje as nossas construções, antigamente era tudo quadrado, retangular, tudo em linha reta. Hoje existe muita assimetria nas obras, nas construções, em função de formatos arquitetônicos, bonitos, enfim, mas existe muita assimetria. E essa assimetria, quer dizer, toda coluna, toda viga tem ferro, e cada ferragem forma um solenoide, uma bobina. E aí começa a formar os campos elétricos desalinhados. Tá, mas então como faz? Tem que fazer as casas tudo retangular, enfim? Não, não é isso. Tudo tem solução. Todos os ambientes, todos os casos têm como resolver, mas tem que fazer uma análise. Esse do fator geomagnético, que faz essa desorientação magnética, também tem solução. A grande maioria das obras atuais, por falta de simetria nas linhas, tem problemas geomagnéticos dentro de casa. Outro caso que acontece são os cruzamentos Hartmann. Linhas Hartmann. Se tiver um cruzamento em cima do nosso travesseiro, nós podemos ter um problema. É uma corrente muito forte de energia que fica na nossa cabeça à noite, quando a gente está com os sentidos praticamente desligados, né? A gente está recebendo
todas as informações que o ambiente está e nos informando. As radiações telúricas, que vêm da terra, que vêm do solo, pode ser em função de veios d'água, pode ser em função de falhas no subsolo, falhas na rocha, enfim, várias outras formas de emissão, está sempre ligado à doença. É um campo elétrico muito forte. E se estiver embaixo da nossa cama, de novo, quando a gente passa 8 horas por noite ali recebendo essas informações, nós podemos ter um problema. São energias sutis. Não vai causar uma deformação, não vai quebrar uma molécula instantaneamente, mas ela está ali impulsionando, excitando as nossas células, em algum momento pode dar problema. As eletromagnéticas, sim. Essa é em função de todo esse aparato elétrico que a gente tem nas nossas casas. E o pior, as micro-ondas. É muito amplo esse assunto para a gente explicar aqui agora, mas eles existem e têm que ser investigados dentro das nossas casas. As radiações eletrostáticas são em função de tubulações de água, de esgoto, e dá uma perturbação tremenda nas nossas casas. E a gente não observa isso. Muitas vezes tem um cano de esgoto passando embaixo da nossa cama, a nossa cabeceira está colada no banheiro, e no banheiro do outro lado tem um chuveiro, ou tem um vaso sanitário do outro lado da cabeça. Vamos ter problema. O mínimo problema que seja, insônia, dor de cabeça, mas tem outros problemas mais graves que com o tempo pode acontecer. Tá? Isso são as gerações eletrostáticas. Descida de cano de água, que passa do outro lado da parede, mas fica na cabeceira da cama. Então, tem vários itens que têm que ser analisados no ambiente para ver se não tem essas concentrações de energias ali. De formas físicas, uma delas eu já falei, são os desalinhamentos de vigas, enfim, e outras formas são vigas expostas, quinas, tudo isso nós temos problema. Tudo isso gera uma emissão. Tá? Memórias. Que são memórias dos ambientes. Isso normalmente se dá em empresas. Todo mundo conhece, na sua cidade tem aquelas salas onde nada acontece, nada dá certo. Toda empresa que coloca ali não vai para frente. Coloca uma loja, quebra. Coloca um outro negócio, quebra. Coloca outro, não dá certo. E aquilo vai perpetuando, vai aumentando as memórias de insucesso naquele ambiente e cada vez que coloca outro negócio, ele não funciona. Enquanto não fizer não quebrar essas memórias que estão ali, não dá certo. Nada funciona ali. Né? Magias. Essas magias podem ser simplesmente uma forma de pensamento. Não precisa ser aquelas magias feitas com mandala ou com trabalhos, enfim. Não precisamos nem entrar nisso aqui. Um simples fato de uma inveja, de um olho grande, é uma magia. É uma energia emitida que vai fazer uma maldade para alguém. Pode ser involuntário. Né? A pessoa olhou para a sua planta lá e achou bonita, mas ela está com inveja, porque está muito bonita a sua planta, ela morre. Tá? Isso são magias, tudo isso tem que ser trabalhado também. Símbolos, quem trabalha com reiki sabe o poder de um símbolo. Né? Os símbolos têm poder. Gráficos também, dentro da radiestesia, se faz inversões de eletricidade, de sentido, de giro de eletricidade, tudo com gráficos, enfim. Forma pensamento, então, é o somatório dos pensamentos de cada um. Por exemplo, eu estou aqui falando agora, tem quantas pessoas me olhando e me julgando. Isso é uma forma de pensamento. Né? Tem vários julgamentos aqui. Não importa. Mas o somatório dessas formas de pensamento forma a egrégora dessa sala. Qual o nível vibracional aqui? Está muito bom, até porque foi feita uma meditação há pouco tempo. Então, o ambiente aqui está ótimo. Né? Está excelente a vibração desse ambiente. Formas de pensamento, então é isso, e energia sutil espiritual. Não é religião, mas faz parte de cada um de nós. Crentes, ateus, enfim, não importa. Nós temos uma coligação espiritual com esse universo. Tá? Então, tudo isso é analisado num ambiente para ele estar em equilíbrio. E as coisas não funcionam se não tiver em equilíbrio. Porque um sistema, com um microsistema, uma peça em desequilíbrio, o sistema todo é prejudicado, então. Aqui nós temos alguns vilões dos nossos ambientes. Redes elétricas, a fiação elétrica da nossa casa, sistema de telefonia celular, estação radiobase, se estiver muito próximo da nossa casa, nós temos com uma carga muito violenta. Mas nós temos assim, ó, o nosso maior inimigo,
que está dentro das nossas casas, a gente não dá bola para ele, a gente se preocupa com o celular. Ah, vamos botar uma capa no celular, está resolvido. Ah, aqui tem uma estação radiobase, uma antena de telefonia, vamos isolar aquela parede, botar ali um refletor, está tudo resolvido. Não está. O sinal está lá dentro da nossa casa. E o pior, nós colocamos um roteador. Né? O Wi-Fi está lá na nossa casa. Por que ele é problema? O sistema 4G no Brasil hoje, ele emite a 2,5 GHz de frequência. O nosso roteador emite 2,5 GHz, a frequência operacional. Tem de 5 GHz, mas não é muito utilizado, porque ele não tem muito alcance, não atravessa muitas paredes. Então é 2,5 GHz. E o nosso forno de micro-ondas trabalha a 2,5 GHz. Deu para sentir a relação? Como funciona o forno de micro-ondas? Ele excita as moléculas de água que tem no alimento, de água, de gordura, enfim, mas as moléculas de água é que fazem o aquecimento. Por quê? Porque elas são binárias, elas são polarizadas, elas conseguem vibrar. Então, o forno do micro-ondas, quando ele é ligado, faz agitar as moléculas de água e, por atrito, ela aquece o alimento. Só que assim, 2,5 GHz é o que faz agitar essas moléculas de água. O nosso corpo, 70% de água em média, também tem moléculas de água, também pode ser agitar as nossas moléculas, certo? E o nosso ambiente, que está repleto de 2,5 GHz, em função do nosso Wi-Fi, em função da telefonia da internet, nós estamos dentro de um forno de micro-ondas. Claro que não com a mesma intensidade, nós não vamos aquecer por isso, mas é uma radiação não ionizante. Em algum momento ela pode causar algum problema. Né? E a gente procura colocar um roteador bem forte, que é para pegar bem forte a internet. Né? E aí a gente dorme com aquele negócio ligado. Olha o risco. Em algum momento, quando a gente estiver com o nosso organismo talvez um pouco debilitado, alguma célula pode entender uma frequência diferente e passar a ser uma célula anômala. O que é uma célula anômala? Ela começa a multiplicar diferente. Está feito o tumor. Não precisa falar mais nada. Então, esse é o risco que nós temos hoje. Como resolver isso aí? Nós não temos como eliminar a causa. Como é que nós vamos eliminar a causa? Como que nós vamos eliminar a causa disso daí? Não tem. Então, se coloca dispositivo para anular os efeitos. Vamos ter que atropelar aqui. Isso aqui é uma situação que tem em muitos prédios por aqui, que são tubulações embaixo dos prédios, de água, de gás, de esgoto, enfim. Isso tudo emite na vertical e pode ter um problema sério num apartamento. Todos os prédios que a gente vê por aqui estão assim, colocado, e às vezes casas também, né? Então, isso é um problema que acontece bastante nas residências. Princípio da precaução. Por que correr atrás do prejuízo? Né? Por que não correr na frente? Ver como está a sua casa, faz uma análise e você está dormindo num local tranquilo. O que acontece? O que eu vejo por aí? As pessoas compram um souvenir, uma pecinha, uma coisinha, colocam lá na casa, estou protegido. Poxa, é muita ingenuidade, né? Olha a intensidade do que a gente está falando, olha todos esses fatores ambientais. Se fosse tão simples assim, é a mesma coisa que tomar uma aspirina e achar que a tua saúde está bem para o resto da vida. Né? Não tem como resolver isso dessa forma. É pegar uma folha de laranjeira, andar com ela na cabeça e achar que não vai se molhar na chuva, não vai ter granizo nem nada. Não tem como. Quer dizer, esses fatores ambientais têm que ser analisados e têm que ser trabalhados. Eles estão nas nossas casas, e cada casa é diferente. Não tem casa uma igual a outra. Uma análise de impacto no ambiente básico, então, é a técnica que se usa para fazer, então, análise nesses ambientes. Pessoal, eu quero convidar vocês, quem quiser saber como está a sua casa, por uma simples descrição da casa, da posição da cama, alguns sintomas, algum evento que está acontecendo, algum mal-estar, alguma desarmonia, eu tenho um stand 56 ali atrás, eu estou lá, a partir de agora, disponível. Quem quiser ir lá, sem custo. Coparra.